Olá, minha gente tântrica, sejam muito bem-vindos a mais um Prazer Tantra gravado hoje na externa, diretamente aqui de Cascais, é isso mesmo. E bom, eu tô aqui com uma pessoa muito especial que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar ela de qualquer maneira. É a Carol Teixeira, filósofa, escritora e mestra tântrica. É isso e muito mais, né, Carol? Querido, que Seja bom muito estar bem-vinda. aqui. Adoro. A gente tá se vendo tanto aqui em Portugal, né? Tá sendo maravilhoso, né? Essas Delícia. trocas, conversas. Nossa, tá um dia de sol maravilhoso aqui. Ai, delícia. Coisa muito Bem boa. tântrico. É isso, né? Né? Essa luz toda Tá, também. tá, vocês não estão vendo lá, a gente tá com uma vista linda aqui. Que Ai, que bom estar delícia. aqui. Nada, olha, seja bem-vinda mais uma vez, né? É a segunda vez que você vem aqui, né? Pro Prazer Sim. Tantra. Foi com a Rosana, fiquei cheio de inveja, mas agora você tá aqui comigo em Portugal e é maravilhoso tê-la aqui. Ótimo, obrigada. Antes de mais nada, né, quero agradecer mais uma vez, né, por a gente estar aqui tendo essa conversa, levando ainda cada vez mais a palavra do Tantra a mais corações, Muito importante. a pessoas que realmente precisam. A gente sabe, né, como missão, o Tantra é lindo e ele realmente precisa cada vez mais tocar mais corações nesse nosso século XXI. É o antídoto, né? É verdade, eu também enxergo Tudo dessa que tem de maneira. errado atualmente no mundo, eu vejo o Tantra como um grande antídoto. De fato, né? E eu gostaria aqui de começar, né, pelo fato de você ser filósofa. Como você sente que essa trajetória na filosofia te levou até o Tantra? É muito louco isso, né? Porque a minha vida toda eu sempre fui uma pessoa que tive uma sede de conhecimento. Sim. Né? Uma sede, assim, grande de conhecimento. E eu era uma pessoa muito obcecada com palavras. E sempre tive essa compreensão, assim, de que no mundo que é estruturado em palavras, dominava mais o conhecimento desse mundo que dominasse as palavras. Então, desde pequena eu tinha isso. Eu tenho que entender os conceitos, entender as palavras. Isso foi me levando para a filosofia. Eu fui uma criança que leu muito, uma adolescente com 13 anos eu lia Nietzsche, imagina, Olha. assim, tipo, louca. Lia muito, né? Esse livro que hoje em dia todo mundo lê, Mulheres Correm com os Lobos, Sim. eu tava com 14 anos lendo. Então, assim, eu realmente fui muito precoce nas minhas leituras e nos meus interesses, né? E para uma adolescente era realmente muito, muito chocante para as pessoas ao redor. E foi um caminho natural, a filosofia. Tipo, uma pessoa que tinha essa personalidade, que tinha essa relação com o mundo, eu acabei indo para a filosofia. E graças a Deus eu tive uma mãe que poderia qualquer pessoa dizer, gente, vai ser filósofa, o que vai ser? Vai ser filósofa, ganhar dinheiro como, né? Minha mãe disse, vai. Vai. Tanto que num dos meus livros eu dediquei para minha mãe. Para minha mãe, que sempre me disse, vai. Ela sempre disse, vai. Ela me incentivou muito. E daí, na filosofia, eu comecei a dar voz filosófica, um interesse que eu já tinha muito, que era o interesse sobre a sexualidade. Então era um interesse quase antropológico, sabe? Sim, sensorial, sim, empírico, porém muito antropológico também. Eu queria entender tudo que o corpo podia ser, né? E olhando no retrospecto, eu entendo assim também que sendo uma mulher numa sociedade patriarcal, na qual não nos ensinam sobre sexualidade, na qual mulher cerceada o tempo todo. O tempo inteiro, proibida, corpo, reprimida. Então, a ignorância que nos parece inerente a nós em relação à nossa sexualidade é uma ignorância que ela é imposta culturalmente, entende? Isso é muito cruel. Então, eu falava, calma, mas cadê isso? Cadê a força dessa sexualidade? Cadê? Onde eu buscava isso? E daí, na filosofia, ao fim da filosofia, o meu trabalho de conclusão foi a sexualidade como afirmação de vida. Olha que tântrico. Olha, mais uma vez eu me Tá arrepio, a gente se arrepia o tempo todo. Falando. Se acostumem, até o final da noite já se arrepiar várias vezes. Então, assim, a sexualidade como afirmação de vida. Eu não sabia o que era tantra. E olha, como as coisas estão escritas, né? Como a gente é, né? O torna de quem tu és, que a gente Exatamente, a gente tem é uma tarefa para uma vida, né? A gente já está se tornando quem a gente é. Então, a sexualidade como afirmação de vida. Então, a partir dali, abriu esse campo, assim, né? De, tipo, esse estudo do corpo como instrumento de poder, que é o grande estudo, né? Tudo que eu fiz na vida, de formas diferentes, foi levantando essa bandeira do corpo como instrumento de poder. E daí eu acabei tendo uma coluna na revista VIP. Durante 8 anos eu escrevi na revista VIP sobre sexualidade, tinha um programa de rádio sobre sexo. Eu era teu leitor. Você era? Eu adorava a revista VIP. Quem mais é meu leitor da revista VIP? Eu adorava. Isso era legal.
E daí que tinha algumas namoradas de leitores que me escreviam dizendo: Carol, obrigada, depois daquela sua coluna, o fulano mudou. Então acabava que reverberava de formas meio infinitas, assim, aquilo ali que estava trazendo. Ou seja, tinha que ser falado. Hoje em dia todo mundo fala de sexo, tem várias mulheres falando Sim, de hoje sexo. em dia sim, mas naquela época Naquela não. época não, gente. Evoluiu muito rápido, assim, mas naquela época não. Naquela época, 2008? É. 2010 foi quando eu entrei no Tantra, mas antes, 2008, eu acho, 2008 era tipo, gente, não, Não né? tinha. 2009, acho que era. Então não era assim, era muito polêmico as coisas que eu Sim. falava, né? E foi era muito bom. Tinha um programa de rádio sobre sexualidade e continuei esse estudo, super. Tive um blog sobre sexualidade. Então, assim, foi reverberando de muitas formas, né? Então, foi fazendo uma coluna pra VIP que eu acabei chegando no Tantra. E eu achei que ia ser assim, mais uma coisa. E quando eu vi, foi assim, Mas não foi. para tudo. Esquece tudo que você sabe, você que acha que sabe tanto, e começa de novo. E mais, reveja o poder da palavra. Que ele não é soberano. O poder da racionalidade não é soberana. Quando a gente conhece o Tantra, você Tirou entende o você do poder do racional. sentir. Tira o teu chão, né? Que nem diz o Osho, né? Acho que o Tantra e todas as experiências diretas que a gente tem na espiritualidade, elas nos levam para o lugar que o Osho falava, que assim, é aquele todo que ele assusta, porque ele parece nada à primeira vista. O que acontece quando você tem o seu chão, né? Com os seus paradigmas quebrados e tal. Você fala, meu Deus, tô sem chão, tô sem referência. Aí você tá começando. Aí que começa a ficar bom. É Quando você isso. perde o chão. E é isso, porque é o que eu sempre digo, o crescimento, ele não vem muitas vezes nesse lugar gostosinho e protegido, não. É você se vulnerabilizar e dói. Dói. Quando o chão cai, dói. Dói. Mas de verdade, eu aprendi na minha vida, olha, eu tive coisas muito fortes na minha vida, mortes de pessoas queridas, pessoas que eu amo, muito. Então, assim, eu passei por lutos, eu passei por muita coisa. E eu posso afirmar, o fundo do poço é uma bênção. Se você entende o fundo do poço, dói. Mas assim, vai fundo, mas vai fundo mesmo. Então, é fundo do poço, vai, se veja no fundo, você perde você perde muita coisa, você perde a vaidade, ao perder teu chão, tudo é possível, sabe? É como se... Que lindo isso. Né? Tudo é possível, verdade. não tenho chão, e aí? Então tá, eu posso voar, né? Olha só. Exato. Não tenho chão, é uma queda? Não. Agora, então eu tô voando. Olha como tudo vê o copo mais cheio ou mais vazio, né? Então é assim, aquela beira do abismo que você pode cair ou você... Então agora eu descobri que eu tenho asas. Então assim, sabe? Lembrei de uma experiência que eu tive, nada a ver com o assunto. Mas Vamos uma experiência lá. com a ayahuasca, não, foi muito interessante que eu tive, que eu tenho muito... A metáfora das asas, pra mim, ela é muito forte, tanto que eu tenho várias borboletas, né, tatuadas. Foi muito bonito. Essa sensação foi logo depois de um momento difícil que eu tive uma experiência com a ayahuasca e que eu senti brotando asas. Olha que loucura! Você sentia, a gente fala como metáfora, né, o voar. Mas é muito forte. E eu me lembro que eu sentia assim, como se estivesse brotando asas, como se eu fosse um anjo ou um pássaro. Enfim, então eu acho que essa metáfora do voo é uma metáfora de coragem, que a gente tem que trazer essa imagem, né? Que no fim incorporei isso, né? Sim. Mas muitas vezes, muitos momentos da minha vida eu falei, tem um chão, então eu vou voar. É a gente se impulsionar. É uma escolha, muitas vezes. Super. Eu acredito muito nisso. E dentro desse contexto também, né, você falando aqui sobre os momentos difíceis, eu sei que a morte da tua mãe foi um grande divisor de águas. Foi. Porque a morte é uma iniciação, né? Exatamente. Você vê, né? Isso é muito tântrico também. É muito tântrico, é muito. As pessoas acham que tantra é só, vamos ficar com a mão no Anahata Chakra, fofos. Não, gente, tantra é selvageria, pesada. Total. Tantra é você aceitar a tua sombra e a tua luz, entendeu? O tantra é isso. As pessoas acham que, não, então eu vou ficar fazendo toque sutil. Não, tantra também é a sutileza. Mas para você chegar na sutileza e nessa abertura de coração, você tem que ir na tua sombra, né? Tanto que eu sempre levo as pessoas muito pra sombra, porque eu já estive, eu sei o quanto aquilo ali é uma mola propulsora. E a morte da minha mãe, o meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, então eu já não tinha pai, né? Fui criada sem pai a partir dos meus 4 anos. E daí minha mãe era a mulher que eu mais admirava na vida, né? Olha que perrengue que ela ficou. Meu pai morreu quando tinha 42 anos, Nossa, imagina. super jovem. Super jovem, ela também. E daí ela ficou com 4 filhas, 3 adolescentes, minhas irmãs, e eu, caçulinha, criança. Nossa. E ela tendo que, assim,
bora, né? Vamos tocar essa família, vamos criar essas mulheres. Então, eu fui criada numa casa com mulheres, e a minha avó ainda morava com a gente, então era só mulher. Nossa, totalmente 6 matriarcal mulheres. esse ambiente. Matriarcal. Eu acreditei pensando que a mulher podia tudo. Eu cresci Sim. acreditando que a mulher podia tudo. E eu fui entender o feminismo. E daí eu entendi. Quando entendi, daí levantei essa bandeira. Entendi bem. Mas foi quando eu era adolescente só. Porque você foi mais exposta. Porque no início eu achava que eu era um mundo onde as mulheres podiam tudo. Eu tinha uma mãe super poderosa, eu tinha irmãs super poderosas. Eu fui me tornando uma mulher com poder porque eu acreditava, porque me achava merecedora Sim. daquilo. Que a gente estava Então, falando hoje. Então, minha mãe era aquela mulher absurda, gente. Como assim? Né? E até que depois eu comecei a entender, gente, o mundo não é assim. Daí, a minha mãe, e daí quando ela morreu, foi muito trágico, porque foi um câncer fulminante, né? Não sei se você já passou Sim. por morte, ou Já alguém tive. próximo de câncer, Sim. tenho certeza que quem tá vendo talvez tenha Se passado, identifica muito. que é uma morte que ela, não é assim, foi atropelada e morreu, te deram a notícia, foi o médico dizendo, olha, ela tá com câncer, ela tem no máximo 6 meses de vida, o máximo que a gente pode trazer é cuidados paliativos. Não tinha nenhuma quimioterapia que pudesse salvar, nada. E daí me marcou muito, porque eu não consegui imaginar um mundo sem a minha mãe. Sabe? Eu não consigo imaginar um Sim. mundo sem a pessoa. Como é que se dá um passo sem a minha mãe? Como é que vive? Como um dia sem falar com a minha mãe? Minha mãe me incentivava tanto, era a minha maior torcedora pela minha alegria, era a minha melhor amiga, né? E meu maior exemplo de poder feminino, eu que falo tanto de poder feminino, assim, ela é meu maior exemplo. E daí eu convivi com ela 2 meses, foi o tempo que ela viveu, 2 meses. E eu já estava em São Paulo, eu fui para Porto Alegre com a Mal, que é onde ela morava. E daí ela veio 2 meses e eu vi deixando de ser, assim, né? Deixando de existir na matéria. E daí eu sempre conto, né, que quando eu vi o corpo dela, assim, morto, nossa, foi, assim, a experiência mais tântrica da minha vida, sabe? Porque eu vi e eu falei... sentir no teu olhar. Eu falei, assim, o que é isso, né? A alma, mas o que é a alma? Tava aqui e não tá mais. Para e pensa, a gente não sabe nada. O que é? A gente não sabe nada. Tinha um corpo, tinha um negócio que estava animando aquele corpo. E o que é esse? O que é aquilo que estava, para onde foi? Pelo amor de Deus, alguém dá uma explicação. Eu pensava, ninguém, não tinha explicação. Eu, filósofo, escritor, achava que sabia tanto, né? Tipo, é o racional, a gente acha que sabe demais. Daí eu falei, e dali foi ali eu me rendi à energia divina. Ali eu acho que eu me rendi ao mistério da vida. Sabe? Sim. Adeus. Cada um que chama como que sabe. Ali foi uma rendição ao divino. Foi tipo, ok, você venceu. Eu não entendo, eu sei. Então daí o coração só doeu tanto, explodiu Sim. tanto que abriu. A partir dali, assim, eu tive um grande despertar espiritual. Eu me tornei uma pessoa muito mais generosa, muito mais empática, muito mais. Todo mundo falou que eu fiquei muito diferente. Eu me tornei uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor. Olha como sofrimento, né? E eu sinto que ela me passou um legado de amor, assim, e eu me vejo mimetizando ações dela, especialmente com generosidade com as pessoas, sabe? Lembra que a gente tava falou disso almoçando, hoje também, e daí eu falei, é louca, eu fico puxando assunto com as pessoas na fila do lugar. Minha mãe faz isso. Ser simpática, eu sempre falo que os atos de simpatia e de generosidade, eles são infinitos. Você é simpático com alguém que, sei lá, que te atendeu no restaurante, você muda a vida daquela pessoa. Uma pessoa dá um sorriso, faz uma brincadeira com você, você sai feliz. Então, por que não? Olha que simples. Você pode mudar a vida de todo mundo. Dando um pequenas sorriso, sementes. trazendo uma simpatia além. Transforma-se. Transforma. E assim a gente transforma o mundo também. Assim, totalmente. Eu acredito porque é muito infinito. nisso. Aquela pessoa que você sorriu, que você fez uma gentileza, que não custava nada pra você. Não custava nada. Você vai começar. E com o tempo de prática disso, né, você começa a sentir falta se você não faz isso. Porque vira um estado natural. Total. E você se alimenta disso também. Eu sinto isso no meu dia a dia também. Você sente. A gente se alimenta, né? Meu dia é melhor se eu trago a gentileza, a generosidade para as pessoas. Se eu olho com um olhar mais compassivo, se eu ajudo quem pode ajudar, né? Tipo, é isso, muito isso, né? Sim, a gente vai construindo essa humanidade. Totalmente. A pessoa leva para casa aquilo, com a família dela, ela vai ter vontade de ser generosa. Exato. Talvez ela traga um olhar mais empático para alguém da família dela, que pode mudar o dia daquela pessoa. E assim a gente vai numa bola de neve do bem. Concordo. Né? É preciso. A gente precisa. E assim, às vezes a gente pensa em coisas tão grandiosas para mudar o mundo. Exatamente. E é num sorriso. Totalmente.
Totalmente. Porque o que é um mundo melhor? É um mundo feito de seres humanos mais felizes, Exato. mais satisfeitos. Então, se você pode trazer uma gotinha de luz para a vida daquela pessoa, tão simples, gente, tão simples. Que lindo isso. Né? O afeto. É verdade, é o Isso é o afeto. Tantra, gente. Às vezes a gente quer explicar o Tantra, formas de se viver tantricamente, porque eu sempre falo que Sim. o Tantra é um lifestyle, né? O Tantra, Com certeza, não Tantra tem é como assim, aprender um uma técnica só. workshop que você faz uma... Não, o Tantra é uma forma de viver. Então não adianta nada você ir fazer meditações, fazer uma massagem tântrica, fazer não sei o quê, e você não ser capaz de manter o coração aberto. Eu sempre falo para os meus alunos, aprende a bancar esse coração aberto, banca esse coração aberto. Porque o legal é ser amoroso, é cool, gente, é isso que é legal. Não é legal ser blasé, não é legal ficar competindo, é legal você estender a mão, você falar com aquela pessoa que tá sozinha num grupo, é você entender se tá todo mundo aqui na mesa feliz nesse grupo. É que eu não sei, eu tenho esse olhar tão empático, eu entendo como é que algumas pessoas não se preocupam, né, com o outro. A gente tem que se preocupar com o outro. Exato. E isso é tântrico. Totalmente. E, claro, isso às vezes fica tão dificultado dentro da nossa sociedade justamente porque nós estamos nessa sociedade extremamente patriarcal. Totalmente. Que nega o afeto. Em todos os âmbitos. Totalmente. Ou sexualiza os afetos. Totalmente. Eu sempre falo, gente, vamos legalizar o afeto. O afeto, ele não tem que estar só para com quem você tem relações institucionalizadas, Exato. legitimadas pela sociedade, né? Ou só num contexto sexual, ou só se você tem muita intimidade com a pessoa. Viva o afeto com alguém que você conheceu hoje, com alguém que você conheceu ontem, entre amigos. Quanto sexo ruim as pessoas teriam evitado, sexo que as pessoas vão ter só por carência. Se tivesse uma trocazinha de toque sutil entre amigos, com muito afeto, se você olhasse nos olhos e falasse umas palavras de afirmação, né? Olhasse nos olhos, falasse umas palavras de afirmação para aquela pessoa, de amor, trouxesse um toque sutil, tipo aquela vivência que eu trouxe no foi festival. Deliciosa. O festival tava lindo. O festival de Tantra tava lindo, o festival de Portugal, o Portugal Tantra Festival. Então, assim, se você traz uma vivência assim, por exemplo, a pessoa que ela supra a carência dela. Ela não vai ficar uma pessoa que vai botar carência no lugar errado. Entendeu? Muitas das buscas sexuais muitas vezes são por essa carência. Totalmente. Todo mundo já deve ter sentido isso. Não, e pior que às vezes acaba mais vazio. Exato. Dependendo do sexo, você acaba mais vazio. Com certeza. E questionando porque não estava cortando a unha do pé em casa. Exatamente. Ao invés de estar lá. Exatamente. Quando tava comendo um pote de Nutella, vendo Netflix, né? Maravilhoso às vezes. Não é? Às vezes é bem melhor, gente. Com certeza. Eu não sou da opinião que sexo é bom até quando é ruim. Eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente aprende no Tantra, viu? O corpo ele aprende que ele merece só o melhor. E que ele merece ser reverenciado. E se não é reverenciado, gente, de deixa verdade, quieto. comer Nutella vendo Netflix. É melhor. Se exercita depois da Nutella, né? Depois. Paga um vibradorzinho, né? Também tem. Isso que é bom a gente aprender, né? Também como se autorreverenciar. Bom, exatamente, isso tem, autorreverenciar. Exato. Né? Eu também trago isso muito central no meu trabalho, né? Com os homens homoafetivos. Você aprender a se tocar além do genital. Você poder realmente se reverenciar. Sim. Gosto muito dessa palavra também, trago muitas vezes. E isso também é muito necessário para as mulheres que foram tão distanciadas também desse descobrir desse corpo, desse reverenciar, desde um olhar sagrado, não objetificado. Totalmente. Porque nos ensinam que o nosso corpo é tudo menos sagrado, né? Exatamente. A nossa yoni, né, nosso órgão sexual, é tudo menos um portal sagrado, né? E daí é um corpo pro outro que a mulher aprende que é, o né? tempo todo. É um corpo pro outro, um corpo pro outro. Por mais que diga não, muito livre, muito empoderada, é muito provável que essa mulher esteja na performance, né? Exato. A outra talvez esteja mais claro que ela esteja, né, a serviço, mas até essa mulher muitas vezes que se diz empoderada, muitas mulheres que são hipersexualizadas, com muita frequência, chegam até mim mulheres assim, que nunca tiveram orgasmo. Mas que fizeram sexo muito louco, muito selvagem, a serviço do outro, fizeram de tudo. A serviço do outro. Gozar, menos orgasmo. E aí? Porque muitas vezes não cabe à mulher, né? Tá vendo? Então, assim, duro. Por isso que é uma coisa que a gente tem que aprender a trazer pra gente, né? A gente tem que entender que é uma responsabilidade nossa. Depois você sabendo tudo sobre o teu corpo, tendo esse autoconhecimento, né? Que o Tantra traz muito, daí você leva pro outro, né? Mas os homens também, né? Não só as mulheres. Totalmente. A gente tá numa sociedade que
que é cruel e castra homens e mulheres, cada um de um jeito. Não, e castra muitas vezes com a própria pornografia. Nós somos Totalmente. castrados pela pornografia, só que as pessoas não percebem. É verdade. Porque é nos verdade. castra da realidade do corpo, do que o corpo... Da sensorialidade, Da sensorialidade. Né? Total. É isso, sabe? Super. E claro, obviamente, quando às vezes a gente fala, muitas vezes, né, de se reverenciar, né, de descobrir uma sexualidade Sim. sagrada, não é sobre viver o tempo todo aquilo, né? Às vezes as pessoas pensam, agora eu conheço o Tantra, vai ser só sexo tântrico. Não é, mas te Não traz um outro tempero, uma outra visão sobre a realidade do teu corpo. As pessoas me perguntam às vezes, tipo, mas Carol, mas no Tantra você não dá uma rapidinha? Que eu falei, gente, dá, mas é uma rapidinha tântrica. Exatamente, isso é um outro olhar. Conexão. E sabe uma coisa que a gente aprende? Que é uma coisa com a prática longa do Tantra. Quanto mais o Tantra entra na nossa vida, mais a gente aprende. Que é, olha, você vai concordar comigo, é 1, 2, 3, presença. Você vai rápido para presença. Exatamente. Para mim, o que define o estar avançado no Tantra é muito isso. O quão rápido você vai para presença, né? E às vezes a gente toca alguém e a pessoa fala, nossa, mas você toca de jeito, a outra pessoa, o que toque é esse, como se fosse uma mágica, é presença, ponto. É presença. É o aqui e agora, é o aqui e agora, sendo tipo assim, sentido. Nada mais importante pra mim, o foco, do que isso agora. Eu trago esse amor pro meu coração e eu trago a presença em 1, 2, 3, eu vou tocar alguém, é evidente que a pessoa vai achar aquele toque mágico, porque a magia tá na presença. Exato. Entendeu? E as pessoas não se tocam com presença. Óbvio que não. Se toca pensando o que o outro vai achar do meu toque, o que o outro espera do meu toque. Será que eu tô bonito? Será que não sei o quê? Será que... E se eu demonstrar muito afeto, a pessoa vai achar que eu tô apaixonada. Gente, relaxa. Presença. E a vida... E a energia sexual, vital, criativa, ela é inteligente. Você tá presente, ela vai fazer o que ela tem que fazer. É uma ela energia vai pros inteligente, lugares. sabe? Total. Ela vai pra onde ela precisa chegar. Total. E cura, às vezes precisa cura. Totalmente. Né? Totalmente, né? Totalmente. A gente trabalha com essa energia para que ela possa curar dentro dos processos. É engraçado, tô lembrando que às vezes é engraçado que a gente não quer, às vezes, cura. Né? E acontece. Quando vem a pessoa tá em processo. Opa, mãe divina, não era isso agora, eu só queria trocar. Já me aconteceu. Já me comigo já. Eu só queria relaxar. Opa, eu só queria ter um sexo gostoso e agora... O toque, às vezes, a gente tá tão a serviço dessa energia que, às vezes, quando a gente vira tá numa situação íntima, vira processo do outro. Eu falo, achei que é só comigo. Egrégora, não, egrégora espiritual. Opa, não. Deixa pra Love My Pussy, isso. Retiro, não tô no retiro, não tô. Amei. Ai, gente, é muito isso. Não é Mas fácil, é isso mesmo, né? É uma delícia essa coisa. Não, mas é real, assim. A gente. Foi uma das coisas, inclusive, que o Tantra me ensinou a ter presença no toque. Super. A olhar nos olhos, sem medo. Super. Nós, como sociedade ocidental, nós temos tanta dificuldade em olhar o outro nos olhos. Que engraçado. Né? Você já percebeu quando a gente põe um casal um na frente do outro? O casal, digamos, o casal que tá assim, há muito tempo juntos, você põe eles pra se olharem nos olhos. Só isso. Eles choram muitas vezes. Por quê? Porque eles estão juntos, mas não estão se olhando nos olhos. Né? Há quanto tempo será que as pessoas que estão em casa não olharam seus companheiros nos olhos com presença? Faz esse teste hoje, 5 minutos. Pega o parceiro, 5 minutos, ou a parceira, 5 minutos, olha nos olhos. Põe uma musiquinha se quiser, né? Uma musiquinha, alguma coisa, uma música que você goste, mais neutra. Olha nos olhos, 5 minutos. Você vai ver, começa a vir emoções, começa a vir imediato. Tanta coisa. Eu acho que o Tantra, ele tem a ver com menos e não com mais, sabe? Com certeza. Eu acho que é mais um desvelar de algo que só surge no silêncio, que é esse fluxo de amor que está subjacente a toda essa vida que corre enlouquecida, né? Nessa sociedade louca que a gente vive. É mais um tirar as camadas para que você possa, né? Se reconhecer. Tocar naquele fluxo de amor, que é a tua essência, mas também é a minha, mas que é de todo mundo. É o fluxo de amor, é o divino. É tudo, né? Essa coisa que nos habita, mas também nos transcende. Tá nesse fluxo de amor. E daí você tem que... É ali, é menos. É sutil, vai pro olhar, foca na pausa, né? Exato. E o como é realmente transformador, assim. Muito. E é na simplicidade. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas Tantra, eu vou ter que fazer um ritual, meu Deus, algo muito...
E às vezes é sobre É. isso, é olhar nos olhos, é o toque, É. é estar presente, é respirar Totalmente. nesse toque. E como os casais podem se reconectar através Muito. de técnicas tão simples. É impressionante. É impressionante, é impressionante. E o que eu mais falo, às vezes, quando eu tô assim, nos retiros que eu dou, alguma coisa, eu falo, ó, eu vou dar uma coisa aqui, vai parecer que não vai dar nada. O que eu mais falo é, vai parecer inofensivo, confia. Dali 15 minutos tá todo mundo chorando, tal, né? E é nada, é muito pouco. Então, assim, eu acho que o Tantra tá nesse menos, né? E é o que eu acho que a sociedade precisa. A gente tá numa sociedade histriônica, né? Demasiado. Ah, meu Deus, e é muita informação, a gente não consegue nem acessar o conhecimento, porque é tanta informação que a gente não consegue acessar o conhecimento, que é diferente de informação. E a gente não consegue ter a sensibilidade, então a gente acha que precisa de muito para sentir. O sexo tem que ser tipo, ah, meu Deus, pegada. O que é pegada? Vamos reconsiderar, vamos ressignificar esse conceito de que é ter pegadas. Tântricos ressignificam, né? É verdade. Ah, eu preciso de densidade. Daí é tudo menos, porque essa sociedade está muito histriônica. Então, o silêncio, a pausa, é onde tanta coisa acontece, né? É muita coisa. Mas ao mesmo tempo é complexo, né? Muito. É muito complexo, porque nós estamos num fluxo que tudo nos leva para a falta de presença. Somos estimulados a isso. Não, totalmente, porque assim, eu tava lendo um livro muito interessante que é Sociedade do Cansaço. Ah, sim, daquele filósofo sul-coreano. Ele é maravilhoso, Sim. ele é maravilhoso. E daí, tava lendo esse livro dele e ele fala muito isso, né? Porque a gente vive uma falsa liberdade. Exatamente. Então a gente acha que a gente é livre, mas na verdade, no neoliberalismo que a gente vive hoje, a gente é tudo, né? É dono do nosso negócio. Você tem que estar atuando em todas as frentes, mas eu digo, não, mas eu sou livre, eu trabalho de onde eu quero. Não, é bom falar sobre isso, porque a gente tem que falar sobre isso. Muito. Eu mesma tive burnout. Então quem vê pensa, tântrica, ela não vai ter. Ela mora... então vamos parar pra pensar. Eu moro na Chapada dos Veadeiros. Olha. É bom de dar real, porque senão fica, claro, sabe? Senão... Fica tudo muito, né? A gente fica tudo muito, na realidade, a gente tem que começar a falar as coisas de verdade. Então, para você ver que nada é um impedimento total para você cair na sociedade de cansaço. Então, vamos pensar, eu moro na Chapada dos Veadeiros, lugar de sonho, turismo, onde as pessoas vão fazer turismo, eu moro. Tem uma casa maravilhosa na frente de um vale maravilhoso, eu tenho uma vista, uma casa de vidro, sonho. Marido gato, 10 cachorros maravilhosos. Que delícia. Tá tudo bem, né? Vamos pensar. Tem um trabalho que eu amo, né? Sou bem-sucedida no trabalho que eu amo e tive um burnout, pra você ver. Então, é muito... É aquela coisa que a Marilena Chauí fala, né? A gente vive uma violência perfeita nessa sociedade. É isso. Ela é tão bem amarrada que quando vê você tá nela. Quando vê você tá se violentando ou sendo violentada, assim, por esse ritmo louco da sociedade, e você não tá percebendo. E você tá achando que você tá livre. Que ele vem travestido de sucesso. Totalmente. Eu senti isso já. Você sente isso? Sinto. Eu já tive à beira de um burnout. E eu ressignifiquei muita coisa. Depois do burnout que eu tive, eu comecei a repensar. E eu tô no momento que eu tô repensando. Então eu tô muito rígida quanto ao jeito que eu trabalho. O quanto eu deixo essa loucura toda do mundo entrar na minha vida. Entendeu? Então, é uma escolha também. Então, é uma escolha. Eu saí do burnout, mas eu tive um burnout. Então, assim, é bom a gente ver assim que não tá nos símbolos de liberdade, tá num mergulho profundo nos teus limites. Qual é o teu limite? Sim. Até quando você consegue ir? É uma sociedade que faz você ir passar dos teus limites. O tempo todo. Em prol de uma produtividade. Em prol de quê, gente? Essa vida aqui é preciosa, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Olha a minha mãe, né? Aquele corpo morto que eu vi que de repente não estava mais lá, a qualquer momento pode não estar mais lá, isso que anima o nosso corpo, esse sopro de vida. E a gente está perdendo tempo se matando, sabe? Eu vejo isso, as pessoas estão se matando nessa sociedade o tempo todo. Eu estou ressignificando muito, assim. Eu nego o trabalho, eu nego o dinheiro, nego, não. Minha paz é mais importante. Claro. Então eu estou escolhendo a dedo o que eu faço, como eu gasto meu tempo, sabe? E ter papos assim é tão importante, sabe? Com certeza. E também para desmistificar, né, as pessoas que estão aqui desse lado também. Totalmente. Né? Nós não estamos naquele lugar de não passar por essas situações, pelo contrário, né? Eu cheguei quase à beira de um burnout, você teve um burnout. Total. Né? É muito importante porque isso traz também uma identificação para as pessoas. Talvez as pessoas em casa estejam passando por isso, só que normalizam.
acredita, não, esse é o estado natural, todo mundo é assim agora. Não é, gente. Não é natural. Não é natural. Não é natural. E assim, não naturaliza. Daí você vai começar a achar que você tá sem ver sentido na vida, você tá desanimado, tal. Você fala, não, é a correria do dia a dia. Não é. Não é. Acha uma coisa que te faça feliz e começa a fazer. Eu me lembro que nessa época do burnout, o que eu falo? Eu nunca falei sobre isso, interessante estar falando aqui. Nunca falei. Na época do burnout, eu comecei a fazer uma lista de coisas que me faziam feliz. Tipo um livro da felicidade, sabe? Assim, Sim. porque daí... Então façam isso, é muito importante. O que te faz feliz? Porque são as coisas que não te dão burnout. Coisas que te fazem feliz de uma maneira pacífica. E são as coisas que não te dão burnout. Que vão no contrafluxo do possível burnout, né? E daí é muito bom isso. Um exercício de o que eu gosto de fazer, sabe? Tomar longos cafés da manhã, tomar meu cacauzinho e não responder, não olhar nada de trabalho até 1 da tarde. Isso é uma coisa que me faz feliz, né? Então a gente começa a ver, né? Coisas pequenas, podem ser coisas bobas, tipo comprar. Se te faz feliz, anota no teu caderninho, né? E se você pode comprar, compra, entendeu? Quero dizer, assim, com certeza. Não precisa ser, ir para a Índia e meditar no Ashram. Não, o que for mais banal, sabe? E geralmente a felicidade está nessas coisas mais possíveis. Totalmente, no dia a dia, no dia a dia. E se você começa a fazer uma lista das coisas que te deixam muito feliz, e você começa a fazer essas coisas, você começa a ir no contrafluxo. Então você fala, não, eu vou achar espaço pro meu café da manhã, não. Talvez eu tenha que negar alguma coisa, talvez. Mas se isso tá nos top 5 que me fazem feliz, são não é renúncias negociável. necessárias, não é negociável, é isso. Só que a gente está acostumada a falar que não é negociável o trabalho, entende? É. A gente fala assim, não, tem uma reunião, você não deixa ninguém te incomodar. Mas por que na tua meditação você permite que alguém bata na porta e te chame, entendeu? Exato. Então, o que é prioridade para você? O que é autocuidado, afinal, né? Então, se não respeitar, né, o ser sagrado que você é, o teu corpo sagrado. E que corpinho que sofre nessa sociedade, gente? O tempo todo, o nosso corpo, ele grita. Claro. O burnout é um grito. Sim, é um grito. O corpo dizendo, chega, não quero mais. Deu. Né? E obviamente, e muitas vezes a gente que passa por essa situação ainda questiona porque acha que tá com preguiça. Totalmente. Porque a gente tá nessa sociedade do hiperestímulo. Fica tomando café e fica tomando sei lá o quê. Fica se entupindo de coisa. Pré-treino e tudo mais. Eu adoro pré-treino. Tem que cuidar porque eu adoro pré-treino. Sabe pré-treino? Eu tomava às vezes pra produzir, assim. Tem que cuidar, né? A gente fica nessa cidade de estimulantes. E daí quando vê, a gente fica querendo remediar um sintoma que é um sintoma de uma raiz de um problema absurdo. De uma sociedade que tá louca. A gente tem que parar e pensar. A sociedade tá errado, esses valores. Os valores estão errados. Não é um fluxo natural. Definitivamente não é. Não é. Muito boa, muito bom. E uma outra questão agora que eu gostaria de colocar é sobre a tua presença aqui em Portugal. Como está sendo? Muito bom. Ai, tô adorando. Então, é o 3º ano que eu venho para Portugal dar os meus cursos, né? Tipo, seguidos? A gente tá gravando no dia seguinte, amanhã vai ter o I Love My Pussy, que eu vou dar aqui. 3º ano seguido que eu tô vindo. Mas essa foi a primeira vez que eu participei de um festival internacional. Então foi muito interessante, assim, né? Porque eu dei curso para várias pessoas de vários países, dei dois workshops no Festival Internacional de Tantra, né, que teve em Portugal. E eu fiz um Kirtan também, tava tão divertido, né? Tava tudo lindo, mas o Kirtan... adorei, tava foi a brasilidade mesmo. Foi, né? A gente levou essa brasilidade que era tão necessária pro festival. E foi maravilhoso, assim, eu acho que é uma experiência muito legal, assim, trazer o Tantra com a minha visão, do meu jeito, para um público que não é minha egrégora. É bom sair da zona de conforto, né? Porque eu tô acostumada muito com a minha própria egrégora, a minha sanga. Ao longo de tantos anos dentro do Tantra, eu fui criando, assim, uma egrégora, uma família tântrica, né? São pessoas que foram nos meus retiros, gente que já foi 8 vezes, 4 vezes, 8 vezes retiro. Tem gente que já foi em 3 I Love My Pussy, tem gente que fez I Love My Pussy, retiro, fez o curso online. Então, assim... e tem gente que não fez, mas que entra nesse contexto e se sente abraçada, né? As pessoas, tanto os homens quanto as mulheres. Então eu tô muito acostumada com essa família tântrica. Então foi muito interessante, assim, estar num outro contexto, né? Que não é essa zona de conforto. Claro, com certeza. E é muito interessante, né? Conduzir inglês, outra língua, outro tudo, né? Então foi muito interessante. Eu amei a experiência. Claro, né? E é muito lindo ver como os corpos de diversas culturas reagem diferente diversas aos processos mesmo, né? De todo mundo. Eram mais de 20 nacionalidades. Gente, 20 Era nacionalidades. Olha que maravilhoso. Não, daí você vê como corpo é corpo.
É. Ponto. Corpo é corpo. É universal aquela linguagem, né? E eu conduzi a meditação da Kali, foi tão legal, né? Foi Eles estavam linda. escrevendo, as Essa eu pessoas... participei. Essa você participou. Deu bonito, as pessoas escrevendo, agradecendo, cada um com um olhar, né? E para cada um toca de um jeito diferente. E você vê como cada um lida com o corpo. O outro workshop que eu dei, que foi, eu perguntei como cada um se relacionava com o seu corpo antes de começar, e as respostas diferentes, né? E curioso que tinha quase nenhum brasileiro, só você e a Amanda que estavam, né, nessa segunda vivência. Pois é. Eu não sei se você chegou quando estava perguntando pra eles, não, acho que você chegou depois. Acho que eu cheguei depois. Chegou depois, porque o Gopal estava arrumando o som, eles tinha dado um probleminha no som. Eu falei, eu não vou começar a vivenciar azul. Eu não sei se eles estavam mentindo, porque a gente mente quando pergunta, né? Ou se eles estavam ali, né? Ou se todas as pessoas que não eram brasileiras, que eram praticamente todas, elas mostraram um maior conforto com o corpo. Eu fiquei com esse questionamento. Será que o Brasil tem mais pressão? Sim, né? Eu queria te falar isso. Né? Exatamente. Nós, brasileiros, temos muita pressão estética. Muita pressão estética. O tempo todo. E eles todos, assim, todo mundo falando, não gosto, mas tô de boa, sabe? Gosto, não gosto de uma coisa. Lembro de como eu era antes, achava melhor, mas amo, gosto. Então eu falei, gente, essas respostas não viriam dos brasileiros. Não viriam. De forma alguma. Os brasileiros têm muita pressão estética. A gente tem, pensa você, quem estava assistindo, você. Totalmente. Eu tive minha vida toda, eu penso na adolescência, gente que tortura, adolescência, querendo emagrecer, isso que eu já era magra, e querendo, eu já estava nesse padrão tóxico, né? Não um padrão legal, um padrão absurdo do patriarcado. Sim. E ainda assim, querendo... Tá mais, como se estivesse errada. Sim, esse era o padrão dos anos, né, 2000, 90, 2000. 2000, que era capa de revista quando a gente vê, né? Capas de revista feminina, gente, um Nada absurdo. saudável. Absurdo. E as revistas falando sobre sexualidade naquela época, tipo, como agradar seu homem, como enlouquecer seu homem na cama, e era o objetivo, né, das mulheres todas, né? Ou verdade. Como emagrecer 5 quilos em 5 dias. Então, assim, gente, que sociedade que torturou, né, as pessoas, torturou indivíduos. E no Brasil não à toa é o país que mais tem, né, cirurgias plásticas no Brasil. Sim. Tá entre Brasil e Estados Unidos. São os dois mercados. São os dois mercados. Se eu não me engano, Estados Unidos é o primeiro, Brasil o segundo. Mas em procedimentos estéticos, o Brasil já está passando. Em procedimentos estéticos. Sim, né? E todo mundo com a cara igual, né? Então, assim, E eu não sou contra nada disso. Eu só sou contra a gente sofrer. E é o que eu falei naquele dia. Tipo, a gente se olha no espelho e é tipo um autoabuso, né? Porque a gente se xinga, as pessoas se xingam na frente do espelho. Você olha no espelho e fala, nossa, que barriga horrível, que coxa horrível, que rosto não sei o quê, não gosto disso, não gosto daquilo. Só que como ninguém tá ouvindo, são coisas horríveis que você não falaria nem pra tua pior inimiga, teu pior inimigo. Você não vai pegar tão pesado. É verdade. Sabe? Você falaria uma coisa mais, né? Sutil. Alto nível, sutil. Pra você se xinga. Aí, tudo bem? Não tá. Mais uma questão. É um autoabuso. Abuso. É tipo abuso. Sabe que você fala, fulano me abusou, fulano me abusou? É um abuso. E você traz pra você. Então, a grande revolução, eu sempre falo, é você se olhar no espelho e você se amar. E você ver, nossa, é minha ancestralidade. São os anos que eu vivi, a minha ancestralidade, se eu tive filho ou não, por isso que o meu corpo é assim. Gente, é lindo. Verdade. É um registro de amor que infelizmente vem só com o tempo, assim. Eu gostaria muito, assim, de, sei lá, pegar alguém que tem 20 anos e convencer aquela pessoa de que ela é perfeita como ela é, sabe? É verdade. O meu eu de 20 anos, você é perfeita como você é. Com todo aquele colágeno no rosto. Com tudo. Mas acho que em qualquer fase. É verdade. É lindíssimo. É verdade. Gente, qualquer fase. Mas é muito interessante isso. Tem mais a ver com, assim, você se amar o tempo todo. Sim. Você criar uma narrativa de amor pra você, sabe? E descobrindo a tua beleza ao longo do tempo. Total. Que é tão transitória. Isso é a beleza do ser humano. É verdade. Eu acho as pessoas lindas em todas as fases. E eu vejo muitas pessoas nuas, né, nos meus cursos. Especialmente o I Love My Pussy, que tem as mulheres. Eu vejo muitas mulheres nuas. E tem um efeito de aquela prática que eu dei lá, eu faço com mulheres, só é lindo. E eu sinto uma coisa, que as mulheres, elas sentem também, eu sempre falo, vocês viram como todos os corpos são lindos? Elas veem os corpos das outras nus, e elas sentem a mesma coisa que eu sinto sempre que eu vejo todas as formas, todas as cores, é tudo diferente, nenhum corpo é igual ao outro, nenhum corpo é igual ao outro. Assim, como nenhum rosto é igual ao outro, e nenhum corpo é igual ao outro. E daí a gente vê e fala, nossa,
que deslumbre essa beleza que é cada corpo, cada forma. Aquelas histórias todas sendo As contadas. histórias contadas no corpo. O corpo é um contador de histórias. Totalmente. E é assim que ele não é teu inimigo, ele é teu amigo. E hoje eu amo tanto meu corpo, e eu fico pensando que longa trajetória, que perda de tempo do meu jeito, sabe? É verdade. Gente, se eu me amasse em outras fases como me amo hoje, eu amo meu corpo. Nunca amei tanto meu corpo como eu amo hoje, nunca. E eu fico pensando que perda de tempo, gente. E daí, é muito triste se a gente para pra pensar nisso. Mas eu sempre falo, a gente não tem que ficar lamentando, a gente tem que dizer, a partir de agora, né? O que eu falo pras meninas e pros homens, pra todos. A partir de agora, não. Esse autoabuso e qualquer espécie de abuso não vai ser tolerado. Nem o meu abuso na frente do espelho. Então é uma decisão, é uma decisão. Você tem que decidir, né? Se amar. Independente. Se amar é uma decisão, ser feliz é uma decisão. É uma decisão, é uma decisão. Sair do papel de vítima é uma decisão. Parar de dar leitinho pro trauma, fazer carinho no trauma. Tem muita gente que gosta de nutrir o trauma. Claro, porque é uma desculpa para você não ser feliz, é uma desculpa para você não avançar, para não se olhar. Muito fácil, né? Ficar só apontando. Então, é o que eu sempre cito essa frase. Que o Sartre, filósofo Sartre, fala: liberdade é o que você faz do que os outros fizeram de você. Isso é muito forte. É muito forte. Liberdade é o que você faz com o que os outros fizeram de você. Até em relação, às vezes, né? Mas o fulano, não sei o que. Gente, get over, sabe? Assim, vai, o que você faz com isso? Aconteceu isso? O que você faz com isso? A morte da minha mãe. Podia ficar, meu Deus, que universo é esse que tirou a pessoa que eu mais amava? Não, calma. O que eu faço com isso, sabe? Tem uma beleza colateral em todas as tragédias, inclusive. Uma beleza colateral. Né? Não tem? Sim. Todas as tragédias, sempre tem. Todas as coisas que acontecem, o que eu posso tirar disso, né? E eu acho que tem muita bênção, assim, você conseguir pegar as tristezas e as mazelas da vida, os traumas, inclusive. Você fala, não, calma. O que eu aprendi com isso? O que eu faço com isso? E às vezes não tem nada pra aprender, não, você tem que soltar. Às vezes foi uma merda mesmo. Foi uma merda mesmo. Então, eu escolho soltar, né? Eu escolho a partir de agora, não. A vida é minha, a energia é minha. O que eu faço com isso, né? É se empoderar da própria vida. Totalmente. Totalmente. O Tantra é um grande instrumento para isso. Grande instrumento. De poder. Todo. É verdade. Eu, pelo menos, mudei minha vida com o Tantra. Total. Completamente. Nossa. Antes e depois da minha vida também. É verdade. Né? Ai, que lindo. É tão doce. O Tantra é algo muito forte, mas também vem carregando toda essa doçura. Vem mesmo. É muita doçura. E a vida é doce, gente, apesar de tudo, né? Como diz o Caio Fernando Abreu, apesar de tudo, sempre se pode cantar, né? Sim. Por isso escrevo. Ele falava, né? Eu que sou escritora, eu também, eu falo, nossa, a escrita é uma grande arte. Mas é muito isso, né? Apesar de tudo, sempre se pode cantar metaforicamente falando. Tipo, apesar de tudo, sempre tem uma beleza, né? Olha aqui, a gente tá numa correria, amanhã eu tenho curso, hoje eu peguei 2 voos, né? Tô aqui, você também pegou voo, perrengue de aeroporto, bagunça, nananã. Daí a gente para ter um papo profundo assim, olha aqui pra frente, tem esse sol mudando de lugar, em movimento, né? Que ele tá, essas cortinas aqui, com essa tarde linda. E a gente pensa, respira e diz sim, sim, sim pra vida, sim pra toda essa energia linda divina que tá dentro da gente, que tá fora, pras trocas, né? Imagina se Deus não tá nessas trocas verdadeiras, né? O tempo todo. Onde tá? Então... A gente só precisa estar presente. Só presente. Só presente, tudo acontece. Que lindo. E Carol, dentro desse contexto, né, sobre a existência, a vida, tudo que você já viveu nesses anos, como você sente ou como você deseja se projetar nos próximos anos? Próximos anos? Eu tô querendo trabalhar menos e ter mais paz, mais qualidade de vida. Sim. Então eu tô escrevendo um livro que eu quero finalizar esse ano, ele ainda. Olha. Meu 4º livro, e esse vai falar de Tantra também, né? Mas vai ser um pouco autobiográfico, vai ser bem interessante. Entrei nesse circuito, gostei de entrar nesse circuito dos festivais internacionais, assim, né? Foi lindo. Foi lindo, tô a fim de fazer outros, né? Tô com outros convites, tô feliz que eu tô com outros convites para festivais. E vou dar um retiro na Índia. Quem tá assistindo? Eu tô sabendo. Aí, talvez ele vá, viu? Talvez ele vá. Vai ter um retiro na Índia. Vai ter gravação. Se eu for... se tiver, vai ser gravação. A gente vai cobrir. Amo. Que ideia boa, vamos lá. E daí,
Vai ter do dia 22 de novembro, tá quase fechado, tem só mais 5 vagas. Serão só 13 pessoas, porque eu quero fazer uma coisa bem íntima. Então não vai ser um retiro que vai ficar assim, tipo, fechar numa sala, tô dizendo, não. Vai ser uma peregrinação, vamos estar nos templos, né? E ao longo disso, organicamente, eu vou trazer as meditações. E vou trazer lugares que eu amo, vou trazer lugares que foram importantes para mim, que foram transformadores. Do dia 22 de novembro até o dia 4 de dezembro. Tá? Quem se interessar, se joga, porque tá quase acabando as vagas. Porque é poucas pessoas, Sim. né? E tem um grupo maravilhoso. As melhores pessoas que eu amo. Eu conheço todas elas praticamente. Que delícia. Incrível, incrível. Assim, pessoas que eu escolheria para viajar, sabe? Comigo. Pessoas que são da minha egrégora. Incrível. Mas não precisa ter feito curso meu, tá? Precisa só ser uma pessoa... E aberta. Porque a Índia nos desafia nunca como a gente planeja. Então você tem que ir assim... É o que dizem. Eu tô indo e aceito, né? É isso. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Esse vai ser meu grande retiro, não vou fazer outro. No Brasil. Não vou fazer outro nesse ano, assim, retiro. Sim. Porque eu tô desacelerando mesmo. E tem meus cursos online, né, também, que é sempre... Também. Tenho muitos cursos online, né? Tenho o Yoni Power, que é pra mulheres, ou um Shiva, que é pra homens. E vou lançar agora em breve um curso que é mais acessível financeiramente para quem não pode pagar os outros que são mais caros. Eu tenho pensado muito nisso também. Trazer opções, né, cada vez mais para as pessoas que não podem, que não têm condições de fazer alguns cursos meus que são mais caros. Eu tenho muito, assim, tentado trazer cada vez mais coisas gratuitas ou coisas com valores acessíveis. E, claro, tem os produtos, tipo o valor da Índia, uma viagem para a Índia é mais cara, enfim, né? Mas o que eu tô podendo deixar mais acessível e desacelerar. E trazer deixar mais internacional o trabalho como eu tô deixando, que são os planos, né? Com certeza. Quem sabe mudanças de lugares onde eu moro, vamos pensar, são planinhos aí. Que delícia. Que conversa boa. Eu amei. Eu também amei. Amigo, amei mesmo. Amei mesmo, de verdade. Nossa, surgiu de maneira natural. Né? Profundo. Tântrica, de uma maneira tântrica. De uma maneira tântrica. Que gostoso, olha. Obrigada, querido. De nada, Adorei. eu que agradeço a você. Adorei. Né, mais uma vez, presente, né? Um papo presente. A gente está aqui realmente aprendendo, com o coração aberto. E levando essa energia para o pessoal, que é o mais importante. Eu acho que isso precisa ser dito. Tudo que a gente conversou aqui realmente nos humaniza também. Total. E que as pessoas se humanizem mais, né? Esse mundo de aparências que é o Instagram, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que dar exemplo se humanizando, assim, né? Questionar tudo isso. Questionar tudo isso, a partir da gente, né? Isso. Como eu disse, não é só apontar o dedo pro outro. Falar, nossa, eu também tô aí, e não é que eu tô nesse bolo também? Todos nós. Ninguém tá imune a isso, e aí, como é que faz? Né? Como que nós, como sociedade, podemos fazer pra... Qual é o meu antídoto? Qual é o meu Todos antídoto? nós temos o nosso antídoto, Totalmente. mas a gente precisa escutar, ter essa escuta ativa para nós mesmos. A gente se escuta no silêncio, na pausa, né? Exatamente. Então, que possamos ter mais pausas, é o que eu desejo para todos nós, né? Mais pausas, momentos de reflexão e presença. Isso mesmo, Carol, muito obrigado. Prazer. Prazer enorme, foi lindo sim. Gente, é isso. É nessa energia que nós terminamos aqui um prazer tantra diferente, né? Muito mais descontraído, muito mais gostoso. Gostei, Eu nunca tinha gravado assim externo, tô amando. Que ótimo, não foi gostoso? Foi uma delícia. Até esqueci, a gente estava gravando, a gente estava num outro, né? Entrou num outro plano, que elevou a energia. Foi uma extensão da conversa do nosso almoço. Total, parecia que a gente estava indo na conversa do almoço. Exatamente, eu tive essa impressão também. Total. Mas é isso, do meu coração aí pro de vocês. Quero agradecê-lo a todos também que estão aqui conosco. Sim. E lembrá-los também, gente, se inscreve no canal, né? Lembrando que aqui no ecrã vai aparecer as nossas redes sociais para que vocês nos sigam, conheçam mais o meu trabalho, o trabalho da Carol aí, né? Cada vez mais gente chegando. Ai, que bom. E é isso. Namastê a todos vocês. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.